Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos continuar o nosso módulo de biologia molecular, ou, se preferirem, genética molecular. E o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre duplicação do DNA. Então, na nossa primeira aula desse terceiro e último módulo, nós abordamos estrutura e organização dos ácidos nucleicos, né, melhor dizendo, a molécula de DNA, e falamos também sobre o RNA. Hoje a gente vai abordar um tema que é de extrema importância, que é a duplicação do DNA. E isso a gente não pode esquecer, que é um processo que ocorre praticamente em todas as células. É bem verdade que existem células que não realizam a duplicação do DNA, tendo visto que não são capazes de se dividirem, mas a grande maioria das células do nosso organismo, elas têm uma capacidade proliferativa. E uma vez tendo essa capacidade proliferativa, né, de proliferação, é necessário a cada divisão celular a duplicação do material genético, a duplicação do DNA, ou em outras palavras, é necessária a duplicação do DNA que está contido em todos os cromossomos da célula. Ok? Então, hoje a gente vai abordar algumas características e propriedades sobre duplicação do DNA. Mas antes disso, é importante a gente tecer alguns comentários, né, sobre a duplicação do DNA, como, por exemplo, a maquinária de replicação completa nas células, né, compreende mais de 20 proteínas envolvidas em uma interação complexa e coordenada. Isso quer dizer que são muitas as enzimas envolvidas no processo de replicação do DNA. E muitas dessas enzimas, elas interagem e o papel de uma enzima muitas vezes está associado à ação da enzima subsequente. É bem verdade que a duplicação do DNA é catalisada, é realizada pelas enzimas DNA polimerases. Essas enzimas, elas catalisam a adição passo a passo de unidades de desoxirribonucleotídeos a uma cadeia de DNA. Então, é importante que a gente entenda que as DNAs polimerases são as enzimas responsáveis pela adição de novos desoxirribonucleotídeos numa fita polinucleotídica que está sendo sintetizada. A reação de alongamento da cadeia, catalisada pelas DNA polimerases, é um ataque nucleofílico do grupo hidroxila 3' de um nucleotídeo, né, ao fosfato mais interno, né, do nucleotídeo que está sendo trazido e que será incorporado. Ok? Uma ponte fosfodiéster é formada, né, uma ligação fosfodiéster é formada com a liberação de um pirofosfato, sendo esse pirofosfato hidrolisado por pirofosfatases celulares, não nada específico, tá? Que ajudam, né, a impulsionar a polimerização e o alongamento da cadeia de DNA. Ela sempre prossegue na direção 5', 3', tá? As DNAs polimerases, elas catalisam a formação de uma ligação fosfodiéster, como foi dito, com uma eficiência muito grande. Mas essa eficiência, ela é aumentada e ela é efetivada desde que os nucleotídeos que sejam incorporados na nova fita sejam complementares à fita molde de DNA. Então, a gente já começa a enxergar aí, a observar aí, que a duplicação do DNA é um processo é um processo enzimático extremamente específico, mas que precisa de um molde, de uma fita molde, para que a DNA polimerase consiga identificar qual será o nucleotídeo correto e complementar ao nucleotídeo da fita molde. Então, o papel da DNA polimerase é um modelo, né, de enzima direcionada, uma vez que ela precisa de um molde, né, para direcionar a sua função, e ela sintetiza, né, um produto
que sua sequência vai ser complementar à fita molde, não esquecendo que a molécula de DNA é uma dupla fita em alfa-hélice. Muitas DNAs polimerases também têm uma atividade de nuclease. Isso significa o quê? Uma atividade de remoção de nucleotídeos. E isso é extremamente importante porque vai permitir que a própria DNA polimerase, ao incorporar nucleotídeos que estejam mal pareados, sejam corrigidos por essa atividade nuclease da DNA polimerase. Então, além da DNA polimerase ter uma capacidade catalítica de polimerizar uma nova fita de DNA, ela também tem a capacidade de nuclease, removendo eventualmente nucleotídeos que tenham sido incorporados de forma errada durante a síntese, tá? Bom, enfim, essas propriedades que eu falei para vocês, né, da capacidade de polimerização e de nuclease da DNA polimerase, ela contribui para uma alta fidelidade da replicação do DNA, tá? Então, os erros que são incorporados, né, são baixíssimos se a gente for notar a quantidade de bases de a quantidade de nucleotídeos que a DNA polimerase ela incorpora durante a replicação do DNA. Então, aqui tem só uma estatística, né? Então, a DNA polimerase tem uma taxa de erro de menos de 10 a 8 por adição de par de base. Então, isso é um número uma porcentagem muito baixa de incorporação de erros. Bom, então aqui é uma reação que demonstra o DNA, o template, né, DNA, a fita molde de DNA. A DNA polimerase ela é direcionada por essa fita molde e ela vai incorporar, perdão, isso daqui é o DNA, né, que está nascendo, é a fita que está sendo sintetizada, esse daqui são os nucleotídeos, é um nucleotídeo que vai ser adicionado na fita que está nascendo, que está sendo polimerizada. É importante, aqui não está demonstrado, mas é importante que a gente entenda que esse nucleotídeo, que esse DNA que está sendo sintetizado, ele é complementar a uma fita molde de DNA. Então, a DNA polimerase faz a incorporação, a adição de mais um nucleotídeo, e aí a molécula de DNA nascente, né, a fita de DNA que está sendo sintetizada, ela passa a ter um nucleotídeo a mais, e aqui o pirofosfato, que posteriormente vai ser hidrolisado pela pirofosfatase, ok? Bom, falando sobre as DNAs polimerases, a gente já pode colocar uma diferença muito grande entre as DNAs polimerases de bactérias, né, aqui nessa tabela exemplificada de E. coli, e as DNAs polimerases de eucariotos. E em bactérias, nós encontramos aí 3 tipos de DNAs polimerases, mas em células eucarióticas a gente encontra mais tipos de DNAs polimerases, em torno aí de, no mínimo, 5 tipos de DNAs polimerases a gente já conhece, tá? Então, existem diferenças com relação à função de cada uma das DNAs polimerases, tanto em bactérias como em eucariotos, tá? Mas o que a gente sabe é que as DNAs polimerases de E. coli são características de Escherichia coli e as DNAs polimerases de células eucarióticas são características de células eucarióticas, tá? Então, aqui nós temos 3 tipos, né? 3 genes estruturais, ou se vocês preferirem, 3 ORFs, a ORF-POL A, ORF-POL B e a ORF-POL C, que vão codificar as proteínas DNA polimerase 1, 2 e 3, respectivamente. E aqui algumas características que a gente pode ver aí das DNAs polimerases. Por exemplo, a quantidade de subunidades, né, da polimerase 1, 2 e 3. A gente pode ver que a DNA polimerase 3 é bem mais complexa do que as DNAs polimerase 2 e 1, né, onde a DNA polimerase 3 possui mais de 10 subunidades. E, em outras palavras, lembrando lá o nosso primeiro módulo, né, a aula de estrutura e conformação de proteínas, cada subunidade é nada mais ou menos do que uma cadeia polipeptídica que apresenta muitas vezes uma função catalítica, tá?
A atividade exonucleásica, né, revisora, 3 linhas, 5 linhas, né, notem que todas as DNAs polimerases possuem essa atividade exonucleásica, revisora, 3 linhas, 5 linhas, e aqui a atividade exonucleásica, 5 linhas, 3 linhas, somente a DNA polimerase 1 possui essa atividade. Isso é importante a gente guardar, porque mais na frente a gente vai ver que isso faz uma diferença muito grande na função, né, da DNA polimerase 1 e 2 e 3, tá? E aqui com relação à velocidade de polimerização de cada DNA polimerase. Notem que a incorporação de nucleotídeos por segundo ela é muito maior na DNA polimerase 3 do que nas demais, né? Mostrando assim que a DNA polimerase 3, cataliticamente, ela é muito o poder catalítico da DNA polimerase 3 é muito maior do que da DNA polimerase 1 e 2. Tá? E com relação à processividade, o que significa processividade? É a capacidade que a enzima tem de inserir nucleotídeos sem que ela se dissocie, sem que ela se desprenda, né, se solte do molde de DNA que ela está se baseando para sintetizar a nova fita polinucleotídica. Então, notem que a DNA polimerase 3 tem uma capacidade muito grande de adicionar nucleotídeos antes dessa enzima se dissociar do complexo, né, proteico DNA. Tá legal? Bom, qual a função da DNA polimerase, né? A DNA polimerase ela tem a função de incorporar, mais uma vez, incorporar novos nucleotídeos na fita que está sendo sintetizada. Então, aqui nesse esquema, nós temos uma fita molde de DNA, tá? Nessa fita molde de DNA, nós temos uma timina, uma guanina, uma adenina e uma outra guanina, tá? E na fita que está sendo sintetizada, né, que está crescendo, vamos dizer assim, que está sendo polimerizada, a DNA polimerase vai incorporar um novo nucleotídeo, e esse nucleotídeo, ele necessariamente, para que ele seja mantido na fita de DNA, ele precisa ter complementaridade ao nucleotídeo, né, a base nitrogenada do nucleotídeo que está sendo incorporado, ele precisa ter complementaridade ao nucleotídeo da fita molde. Então, no caso aqui, a DNA polimerase vai incorporar um nucleotídeo contendo a base timina, porque ela é complementar à adenina. Então, a DNA polimerase ela consegue fazer isso. À medida que ela percorre o molde de DNA, ela vai enxergar, ela vai reconhecer os nucleotídeos e as bases nitrogenadas corretas para que ela possa inserir o nucleotídeo correto na nova fita que está sendo sintetizada. E é bem verdade que o sentido de síntese da molécula de DNA é o sentido 5' 3'. Tá? Então, aqui nós temos a fita molde no sentido 3', 5', e a fita que está sendo sintetizada, ela vai ser sintetizada no sentido 5', 3', tá? Notem que a fita do DNA, ela é antiparalela, né? Daí a DNA polimerase usar o molde de DNA sempre no sentido 3', 5', ela usa o molde no sentido, a fita molde no sentido 3', 5', mas ela incorpora nucleotídeos no sentido 5', 3'. O que significa sentido 5', 3'? Existem os grupamentos de fosfato ligados à hidroxila 3' da desoxirribose, tá? Perdão, 5' da desoxirribose, e esse grupamento fosfato ligado à hidroxila 5' da desoxirribose, ela vai ser ligada à hidroxila 3' livre da desoxirribose do nucleotídeo que já está incorporado. Então, o sentido químico da inserção de novos nucleotídeos é um sentido 5', 3'. Muito embora, né, o ataque nucleofílico seja realizado pela hidroxila 3', né, do nucleotídeo que está na cadeia nascente, no grupamento fosfato mais interno desse nucleotídeo que está chegando, ok?
Bom, uma vez a DNA polimerase catalisando essa ligação fosfodiéster, vocês terão, né, na verdade, a célula terá mais um nucleotídeo incorporado em sua nova fita polinucleotídica complementar à fita parental, à fita original, tá? Bom, passando dessa questão, né, da enzima responsável pela síntese de DNA, pela polimerização da fita polinucleotídica do DNA, nós temos que entender algumas características, algumas propriedades, melhor dizendo, do processo replicativo, do processo de duplicação do DNA. O primeiro dele foi descoberto por Mendelssohn, né, num experimento muito, muito bonito, em que ele cresceu células, né, com um DNA contendo nitrogênio, com isótopo pesado, e depois, numa segunda geração, ele misturou esse nitrogênio pesado com nitrogênio leve, e posteriormente ele fez o crescimento somente com nitrogênio leve. Então são 3 sistemas que ele trabalhou, e o que ele observou quando ele isolou o material genético dessas células é que no primeiro sistema, né, na molécula parental, na molécula original, existia o DNA formado somente com o nitrogênio, com o isótopo do nitrogênio pesado. Quando ele faz a mistura, né, no meio de cultura, existe uma síntese de nucleotídeos, né, contendo existem nucleotídeos formados tanto com nitrogênio pesado como nitrogênio leve. E aí, quando esses nucleotídeos eles são incorporados na fita do DNA, nota-se que uma das fitas ela possui o DNA pesado e a outra fita possui o DNA, o nitrogênio, né, o nucleotídeo contendo o nitrogênio, não esquecendo que o nitrogênio ele está na base nitrogenada, ok? Da forma leve, com isótopo leve. E aí as fitas simples, as fitas, né, as moléculas filhas, né, de DNA, vamos dizer assim, elas são moléculas híbridas, contendo nucleotídeos com base nitrogenados com isótopo de nitrogênio leve e nucleotídeos contendo nitrogênio com isótopo pesado. Fazendo um novo crescimento, né, um novo crescimento das células, uma nova replicação do DNA, sendo que o meio de cultura contendo somente nitrogênio na forma do isótopo leve, o que acontece? Ele observa que existe uma riqueza maior de moléculas de DNA contendo o nitrogênio leve. Em outras palavras, os nucleotídeos que foram incorporados nessa molécula de DNA possuem nitrogênio com isótopo leve. Tá? É lógico que ele encontra também ainda o híbrido, mas ele já não encontra mais a molécula original. Tá? Isso mostra o que? Esse experimento mostrou exatamente o que? Mostrou a semiconservação da replicação do DNA. Isso significa que a molécula de DNA, quando ela é duplicada, cada fita polinucleotídica da molécula de DNA, ela serve como molde para a síntese de uma nova. Então, a nova molécula de DNA que é formada, a nova dupla hélice de DNA formado vai conter uma fita original, né, parental, e uma fita que foi recém-sintetizada. Tá legal? E na segunda replicação o mesmo acontece, tá ok? E aí a molécula de DNA, nós vamos ter moléculas de DNA
com isótopos leves, aqui no experimento, com isótopo leve e moléculas híbridas. Então, isso mostra para a gente que a molécula de DNA ela precisa ser conservada, semi-conservada, melhor dizendo, e tendo uma das fitas polinucleotídicas do DNA servindo como molde para a síntese de uma nova fita. A próxima propriedade, extremamente importante para a replicação, e isso faz com que o processo de replicação seja um processo veloz, é a bidirecionalidade do processo de replicação. Então, aqui em cima nós temos um esquema mostrando a bidirecionalidade da replicação do DNA em procariontes, e aqui nós temos a bidirecionalidade da molécula de DNA em eucariontes. Não esquecendo, lá da nossa primeira aula desse nosso módulo, que o material genético de procariontes, a molécula de DNA dos procariontes, ela está na forma circular. E os eucariontes têm uma forma linear, ok? Então, em procariontes, é muito interessante, porque uma vez aberta a bolha de replicação, cada bolha de replicação vai conter duas extremidades, uma extremidade, duas extremidades. Essas extremidades a gente chama de forquilha de replicação. Então, em cada bolha de replicação, nós vamos ter duas forquilhas de replicação. E cada forquilha de replicação, elas caminham para direções opostas. Isso determina o que? A bidirecionalidade do processo de replicação. E é bem verdade que em cada forquilha de replicação, nós vamos encontrar todas as enzimas envolvidas no processo de replicação do DNA. Ok? No caso dos procariontes, essa replicação ela vai ocorrer, ela vai se iniciar num ponto, e como ela é bidirecional, né, como a bolha de replicação, ao abrir, ela vai constituir duas forquilhas de replicação. Essas forquilhas de replicação vão em direções opostas, mas vão se encontrar no polo oposto do cromossomo circular dos procariontes. Então, em procariontes, a gente tem nós temos apenas uma única abertura de uma bolha de replicação, ok? Já em eucariontes, isso muda um pouco de figura, tá? Nós vamos encontrar várias aberturas, né, da molécula de DNA, várias separação da molécula de DNA, a formação de várias bolhas de replicação e, consequentemente, várias forquilhas de replicação vão ser abertas, né? Forquilhas de replicação que sempre vão estar onde? Nas extremidades de cada bolha de replicação. Isso não é diferente dos procariontes. A diferença é que em eucariontes, né, o DNA, né, o cromossomo, até mesmo por ele ser muito maior do que o dos procariontes, ele possui vários pontos que podem ser abertos pelas enzimas envolvidas no processo de replicação do DNA. E aí, consequentemente, você tem a abertura das bolhas, das forquilhas, e aí as forquilhas vão caminhar para direções opostas, e aí até que elas se chocam, né, elas vão se encontrar, tendo replicado todo um segmento, toda uma região do DNA. Bom, aqui embaixo a gente pode ver o caminho de uma forquilha de replicação, né, o movimento que uma forquilha de replicação realiza. Então, nós temos uma fita molde aqui no sentido 3 linhas, 5 linhas, e aqui uma outra fita que vai ser utilizada como molde que está no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, se a fita molde está no sentido 3 linhas, 5 linhas, a fita que vai nascer, ela sempre vai estar em que sentido? 5 linhas, 3 linhas. E aqui não tem problema algum para a DNA polimerase, uma vez que a DNA polimerase vai encontrar nessa região 3 linhas livre, a hidroxila livre para que tenha a formação da ligação fosfodiéster entre a hidroxila 3 linhas da desoxirribose do último nucleotídeo, né, dessa fita que está nascendo, com o fosfato ligado ao carbono, vamos dizer assim, ao carbono 5 linha, né,
do nucleotídeo que tá chegando para ser incorporado na fita nascente, né, na fita que está sendo sintetizada. Por outro lado, na fita molde, né, na fita de DNA que vai ser sintetizada com a fita molde, né, no sentido 5 linha, 3 linha, nós vamos observar que a fita que vai nascer, que vai ser sintetizada, ela sempre vai estar no sentido 3 linha, 5 linha, que é o inverso do que a DNA polimerase enxerga. Porque se a forquilha está caminhando para a nossa direita, a hidroxila 3' livre do nucleotídeo, que vai ser incorporado, ela vai estar onde? Para dentro, né, da molécula, né? Vai estar na outra direção. Então, isso faz com que a fita molde de DNA, no sentido 5 linha, 3 linha, ela sofra uma torção para que a orientação, né, 5' 3' mude e, consequentemente, a DNA polimerase ela consiga enxergar essa fita molde num sentido 3', 5'. Só que nessa torção, né, que é criada pela própria DNA polimerase, não é um trecho muito longo, é um trecho curto, tá? Em torno aí de 150, 200 nucleotídeos. E isso, então, faz com que a síntese dessa nova fita de DNA, que usa a fita de DNA molde no sentido 5', 3', seja sintetizada aos fragmentos. Fragmentos que são chamados, né, de fragmentos de Okazaki, em homenagem, né, ao pesquisador que descobriu a síntese do DNA, dessa fita de DNA, né, de forma fragmentada, né, ou podemos até mesmo dizer de forma descontínua, ok? E isso dá um caráter, né, de uma fita sintetizada de forma líder e uma outra fita que a gente chama de fita atrasada, ok? Mas é importante que a gente entenda que esse termo atrasado não significa que a fita ela é sintetizada, né, que demora mais para sintetizar essa fita, ok? Muito porque nós vamos ver, vão existir DNAs polimerases, né, em cada uma dessas fitas aí para que o processo seja bem mais veloz, tá? Bom, tendo dito isso, a gente acaba, né, estabelecendo a terceira característica, né, a terceira propriedade extremamente importante da replicação do DNA, que é a semidescontinuidade da síntese do DNA. Uma das fitas, né, que vai ser sintetizada, ela é sintetizada de forma contínua, que é a fita que está sendo sintetizada no sentido 5', 3', cujo molde de DNA está no sentido 3', 5'. Já a fita que vai ser gerada os fragmentos de Okazaki, ela é sintetizada no sentido 3', 5', cujo molde de DNA vai estar no sentido 5', 3'. Se a gente pensa dessa forma aqui, numa forquilha caminhando para a nossa direita, na forquilha que caminha para a esquerda, não esquecendo que uma bolha de replicação tanto vai abrir uma forquilha para a direita como para a esquerda, a orientação dessas fitas vai mudar, ok? Então, eu vou deixar vocês em casa tentarem, né, desenharem a outra forquilha, né, que caminha para a esquerda, para que vocês compreendam que essa questão de fita líder e fita atrasada ou fita retardatária, onde vocês vão, dependendo de onde vocês vão ler, né, vão estudar, isso significa apenas para mostrar o quê? Que existe uma fita que é sintetizada de forma contínua e uma outra fita que é sintetizada de forma descontínua, né, onde nós notamos a formação dos fragmentos de Okazaki, tá? Bom, aqui é uma tabela que mostra as subunidades da DNA polimerase, né? Então, aqui a DNA polimerase ela tem uma atividade de polimerização, ela tem uma atividade exonuclease revisora 3', 5', ela estabiliza a ligação ao molde, tá? Ela forma um complexo, né, que é uma braçadeira que posiciona as subunidades,
né, beta na fita atrasada em cada fragmento de Okazaki, e a brassideira de DNA também aqui um outro gene que codifica, né, uma subunidade que é a braçadeira de DNA requerida para máxima processividade. Bom, daqui o que eu quero destacar para vocês é a atividade de polimerização, tá legal? No sentido 5' 3', e a atividade exonucleásica revisora, né, 3' 5'. Isso significa o quê? Que ao mesmo tempo que a DNA polimerase vai inserindo nucleotídeos no sentido 5' 3', ela é capaz de ler o que ela incorporou anteriormente. E se o que ela incorporou anteriormente estiver errado, né, que é um sentido 3', 5', nós vamos notar que a DNA polimerase, nós vamos ver que a DNA polimerase é capaz de remover esses nucleotídeos e esses nucleotídeos inseridos de forma errada através dessa atividade exonucleásica 3', 5'. Bom, falando basicamente mais profundamente, vamos dizer assim, do mecanismo de replicação, existem algumas coisas, algumas etapas que devem ser respeitadas para o processo de replicação. Uma delas é a abertura da bolha de replicação. Então, se a gente pegar um cromossomo bacteriano, um cromossomo procariótico, nós vamos ver a origem da replicação, tá? Essa origem da replicação em procariotos sempre será na mesma região, tá ok? Por que sempre será na mesma região? Porque é uma região que é reconhecida por enzimas que são chamadas de helicases. E essas enzimas helicases, elas são capazes de quebrar as ligações de hidrogênio que são realizadas entre os nucleotídeos complementares, né, os nucleotídeos de cada fita de DNA que vai servir, né, cada uma dessas fitas como molde. Então, notem que a sequência, né, dessa região de origem do cromossomo, né, do DNA bacteriano, é uma região muito rica em adenina e timina, né? Ó, notem, adenina e timina, uma riqueza muito grande também em timina. Isso faz com que fique mais fácil para a enzima helicase ela reconhecer essa região, né, por conta da repetição desses nucleotídeos, e também para quebrar as ligações de hidrogênio dessa região, porque fica mais fácil, né, quebrar duas ligações de hidrogênio, né, formadas por cada pareamento, né, dos nucleotídeos, entre os nucleotídeos da fita de DNA, do que quebrar ligações triplas, né, que são realizadas entre a guanina e a citosina, ok? Então, como eu falei para vocês, vai ser aberta uma bolha de replicação, você vai ter uma forquilha caminhando para a esquerda e outra forquilha caminhando para a direita, né, o que nós chamamos sentido horário, sentido anti-horário, tendo em vista que o cromossomo bacteriano ele é circular. E no polo oposto, nós vamos encontrar regiões de término, tá? E essas regiões de término vão servir de sinal para que a DNA polimerase se dissocie do complexo de síntese do DNA. Bom, então o que nós temos aqui nessa figura é um somatório de proteínas e enzimas que participam ativamente da replicação do DNA. Então, eu falei da helicase, né, para vocês. A helicase é uma enzima que quebra as ligações de hidrogênio da molécula de DNA, então ela vai caminhando, né, ao longo da forquilha, juntamente com a forquilha de replicação, fazendo sempre a abertura, a quebra dessas ligações de DNA. Logo atrás da helicase, nós vamos encontrar proteínas que são chamadas de SSB, ou Single Strand Binding Proteins, né? Poderia aqui ter um Pzinho, né? SSBP de proteins, né? Que são proteínas que estabilizam a fita polinucleotídica que está na sua forma simples, tá? Na sua forma dispareada, vamos dizer assim, com a sua fita complementar. Então, como existe uma complementaridade muito grande entre
esses nucleotídeos, né, da dupla fita de DNA, existe, né, à medida que se abre a fita, né, à medida que se quebra as ligações de hidrogênio, é necessário uma estabilização dessas fitas simples polinucleotídicas do DNA. Caso contrário, né, uma vez a DNA polimerase abrindo e caminhando juntamente com a forquilha de replicação, essas fitas poderiam se complementar e se parear novamente, né, realizar ligações de hidrogênio e se fechar. Então, existe a necessidade, sim, de proteínas que se liguem, né, à fita simples do DNA, impedindo que essa fita simples se pareie com a sua fita complementar. Bom, em seguida, né, após a estabilização das fitas simples, existe, né, a ação de uma enzima que é chamada de primase. Essa primase é nada mais nada menos do que uma RNA polimerase. Tá? Aqui nesse modelo, nesse esquema, a primase ela está representada como DNA iniciase. O que essa DNA iniciase ou primase ela faz para o processo de replicação? Bom, um fato que eu não falei para vocês e que eu vou falar agora é que a DNA polimerase, embora ela tenha uma processividade, ela tenha uma fidelidade, tá? Uma capacidade revisora muito significativa, a DNA polimerase não é capaz de incorporar o primeiro nucleotídeo numa fita que vai ser sintetizada. Então, a DNA polimerase ela precisa de uma hidroxila 3' livre para que ela incorpore o primeiro nucleotídeo. E essa hidroxila 3' livre ela é gerada quando se forma um primer iniciador. E esse primer iniciador é feito por essa DNA iniciase, ou se vocês preferirem, que fica até mais fácil para vocês memorizarem, né? Vocês podem chamar essa DNA iniciase de primase, que é a enzima que sintetiza o primer iniciador. Mas o que é esse primer iniciador? Nada mais, nada menos do que uma região aí de 15, 20, 25 ribonucleotídeos, ok? Então, a primase ela é uma RNA polimerase que incorpora um primer de 15 a 25 ribonucleotídeos durante a replicação do DNA. É esquisito, é estranho, porque você está replicando a molécula de DNA, mas existe um primer iniciador para que a DNA polimerase duplique o DNA, né? Para que a DNA polimerase sintetize uma nova fita. E que a DNA polimerase necessita de um primer que é feito de quê? De ribonucleotídeos. Ok? Bom, à medida que a forquilha ela se movimenta, existe a fita, né, existe a síntese da fita contínua e também, né, a síntese da fita descontínua. Daí a semidescontinuidade da duplicação do DNA. Mas um fato interessante, eu acho que se vocês tiverem um elástico em casa, vocês podem fazer esse teste. Existe a necessidade de quê? De uma enzima caminhando à frente da forquilha de replicação. Tá? Porque se a gente imaginar a molécula de DNA na forma de dupla fita em alfa-hélice, ela já tem uma torção, ela já tem a formação de alfa-hélice. Se você for abrindo essa molécula, à frente da forquilha, na frente da abertura dessa forquilha, vai criando uma tensão muito grande entre as fitas, né, que estão pareadas, né, que estão fechadas ainda, que ainda não foram separadas. E essa tensão fica tão grande, se não for desfeita, que a replicação, né, a forquilha pararia. Então, à frente da forquilha sempre vem uma enzima chamada de DNA topoisomerase 2, ou, se vocês preferirem, DNA girase. O que a DNA topoisomerase ela faz? Ela corta uma das fitas de DNA, ela desenrola essa fita
né, que está muito enrolado na frente, né, que está na forma de supercoil, diminui a tensão entre as fitas, né, complementares e aí refaz a ligação fosfodiéster da fita que foi quebrada. Isso faz com que essa tensão na frente da forquilha diminua e aí a forquilha possa caminhar, né, a helicase pode continuar abrindo, né, as SSBPs podem se ligar e estabilizar a fita simples, a primase vai poder sintetizar o primer iniciador para que a DNA polimerase em seguida venha e preencha, né, a região complementar à fita molde, tanto na fita que vai ser sintetizada de forma contínua, como na fita que vai ser sintetizada de forma descontínua. Tá? Então, aqui é um modelo, né, do processo de replicação. Então, aqui você tem a forquilha caminhando para a esquerda, né? Você tem, ó, notem a formação da bolha de replicação, né? A forquilha caminhando para a direita e a forquilha caminhando para a esquerda. Tá? Então, você vai ter aqui, no caso, a fita líder, né? Se a gente pegar essa forquilha aqui caminhando para a esquerda, nós vamos ter uma fita líder, né? Uma fita que foi sintetizada de forma contínua e uma fita que foi sintetizada de forma descontínua. Mas, se a gente projetar, se a gente rebater essa forquilha para a direita, a gente vai ver que vai mudar o cenário, né? A fita que vai ser sintetizada aqui embaixo vai ser a fita contínua, né, a fita líder, e aqui a fita de cima que vai ser sintetizada será a fita descontínua. Bom, e aqui existem todos os representantes do processo de replicação. Então, aqui em verde nós temos a topoisomerase 2, DNA topoisomerase 2, nós temos a helicase, né, abrindo, quebrando as ligações de hidrogênio, nós temos as enzimas SSBPs, tá, também ligadas aqui. Nós temos a primase, sintetizando o primer iniciador. Logo após a ação da primase, nós temos a DNA polimerase, no caso de bactérias, é a DNA polimerase 3, que é responsável por incorporar novos nucleotídeos na molécula de DNA, tá? Notem-se, lembrem-se, né, que a DNA polimerase 3 ela tem uma capacidade, né, de inserção de novos nucleotídeos numa altíssima taxa, né? E que ela também tem uma atividade, a atividade polimerase, que é no sentido 5' 3', e uma atividade de proofreading, ou de revisora, no sentido 3', 5'. Então, a DNA polimerase ela vai incorporar os novos nucleotídeos, tanto na fita contínua, como ela vai sintetizar os novos nucleotídeos na fita descontínua. Bom, uma vez sintetizada essa molécula descontínua, nós vamos ter trechos da molécula de DNA, que são os fragmentos de Okazaki, que vão ter uma região que é o primer de RNA e uma região que vai ser de DNA. Então, aqui nesse esquema, né, nessa ilustração, nós temos o primer em vermelho. Esse primer são ribonucleotídeos, e aqui em azul claro da fita de DNA recém-sintetizada, nós vamos ter desoxirribonucleotídeos. Notem que não existe a ligação aqui, ó, entre um fragmento de Okazaki e outro fragmento de Okazaki, tá? Mas a gente vai entender o que vai acontecer agora, né? Esse primer de RNA, ele é removido por uma polimerase, que é a DNA polimerase 1. Se vocês se recordarem lá da nossa primeira tabela, a DNA polimerase 1 é a única DNA polimerase que tem atividade isonucleásica 5', 3'. Então, ela vem percorrendo a fita de DNA recém-sintetizada, tanto a descontínua como a contínua, para quê? Para ver se tem alguma região de primer, para ver se existe alguma região de ribonucleotídeos que ela deva, à medida que ela percorre o DNA no sentido 5', 3', que ela remova esses ribonucleotídeos, substituindo esses ribonucleotídeos por desoxirribonucleotídeos.
Então, essa é a função da DNA polimerase 1, ok? Em seguida, quando a DNA polimerase 1 já termina a incorporação, né, melhor dizendo, a substituição de ribonucleotídeos do primer por desoxirribonucleotídeos, existe a necessidade da ligação dos fragmentos de Okazaki. Que ligação é essa? É uma ligação fosfodiéster que é feita entre os nucleotídeos de fragmentos de Okazaki, né, que na verdade não são mais os fragmentos de Okazaki, porque eles já foram, a região de primer já foi substituída, né, pela DNA polimerase, então são regiões que contêm só desoxirribonucleotídeos, mas esses pedacinhos eles ainda não estão ligados através de quê? Do tipo de ligação fosfodiéster. Então vem aí mais uma enzima, né, chamada DNA ligase, que catalisa essa ligação fosfodiéster. Tá, ok? Bom, aqui para terminar é mais um esquema, tá? Mais uma ilustração com algumas etapas de todo esse mecanismo, né, de replicação do DNA, que eu acabei de explicar para vocês, né? Mostrando a direção da forquilha, né? Aqui, primeiro passo, né? A helicase desenrola, né? Ela quebra a dupla fita de DNA, né? Quebra as ligações de hidrogênio, né? Aqui não está representado, né? Existe a topoisomerase à frente, tá? Em seguida, existem as SSBPs, né, que estabilizam as fitas simples de DNA, né, que estão desenroladas, né, as fitas, né, simples. Em seguida, nós temos a primase, né, a primase ela incorpora a região de primer, né, que é o iniciador. Notem que a primase ela vai ter um papel muito mais importante na fita descontínua do que na fita contínua. Né? Na fita contínua, a primase ela vai sintetizar um primer e acabou. Aí depois é só com a DNA polimerase que vai se ligar na região, né, no DNA e vai percorrer toda a fita molde e lendo essa fita molde de forma a incorporar novos desoxirribonucleotídeos na fita que está sendo sintetizada. Lógico que os novos sempre serão complementares à fita molde. Já na fita descontínua, não, vai existir a necessidade de síntese de vários primers. Por quê? Eu falei para vocês, né, a torção dessa fita de DNA que está no sentido contrário à leitura, né, da DNA polimerase, ela é feita aos pedaços. Então, em cada pedaço, em cada torção que a fita de DNA, no sentido 5' 3' sofre, vai ser necessária a síntese de um primer. Então, é necessária a função da primase muito mais significativa, né? A primase vai ser muito mais relevante para a síntese da fita de DNA que será sintetizada de forma descontínua. Está aqui o fragmento de Okazaki, né, mostrando o primer de RNA e a região de desoxirribonucleotídeo, tá? A DNA ligase, que vai realizar a ligação entre os pedaços de DNA que foram sintetizados, né, por conta da geração do fragmento de Okazaki. E aqui, se não me falha a memória, não está mostrando, mas existe a DNA polimerase 1 que vai remover, né, essas regiões de primer, né, vai substituir os ribonucleotídeos da região de primer pelos desoxirribonucleotídeos. Bom, só para fazer só para acrescentar mais algumas informações sobre o processo de replicação, é importante que a gente entenda que bactérias têm um processo de replicação do DNA e processo também de divisão celular muito mais veloz do que uma célula eucariótica. Tá? Então, o processo de replicação do DNA bacteriano ele é muito, mas muito mais veloz do que de uma célula eucariótica. Claro que a composição, né, o tamanho, né, do DNA procariótico, ele é muito menor do que o tamanho, né, do genoma, né, a dimensão do genoma eucariótico. Mas é bem verdade que o processo de replicação procariótico ele é mais veloz e ele não é tão regulado como ocorre em eucariotos. Não foi tema da nossa aula, a gente poderia ter
A gente poderia ter uma aula específica sobre ciclo celular, que é um, um sistema, um processo, vamos dizer assim, que regula toda e qualquer divisão celular das células, né, de seres eucarióticos, das células dos seres eucarióticos. Então, esse processo, né, de divisão celular, ele tem várias etapas, existem checkpoints nessas etapas que permitem ou não que o processo de divisão celular ocorra. E é bem verdade que dentro desse processo de ciclo celular existe uma fase que é chamada de fase de síntese de DNA, de proliferação, de replicação do DNA. E após esse processo de replicação do DNA, em uma fase subsequente do processo do ciclo celular, da divisão celular das células eucarióticas, existe a checagem se houve ou não alguma alteração de pareamento entre as bases, porque embora a DNA polimerase, né, no caso de bactéria 3 em eucariotos, né, a gente já tem algo um pouco mais diferente, porque, embora eu não tenha falado, mas eu já posso aqui só dar uma pincelada, existe uma DNA polimerase, por exemplo, para cada fita na replicação do DNA eucariótico. Então, existe uma DNA polimerase específica para a síntese da fita contínua e existe uma DNA polimerase específica, são enzimas diferentes, são DNA polimerases, mas são enzimas diferentes, né? Que tem a função de sintetizar uma a fita contínua e a outra a fita descontínua. Tá legal? Então, existe, voltando ao processo de divisão celular, o processo de ciclos, o ciclo celular, existe um controle muito apurado e esse controle ele é governado por enzimas, melhor dizendo, por proteínas chamadas CDKs, que são proteínas sinases dependentes de ciclinas. Tá legal? Então, essas proteínas sinases, como a gente já viu no módulo anterior, elas são capazes de quê? De fosforilar. E quando elas fosforilam seus alvos, elas vão ter a capacidade de ativar ou inibir, né, as proteínas, e aí isso vai interferir ou não com o processo de divisão celular, o processo de replicação celular. Ok? Então, existem algumas diferenças mais, né, entre o processo de replicação, né, o processo de divisão celular das células bacterianas e também das células bacterianas, células procarióticas e células eucarióticas. Bom, então era esse o recado que eu queria dar. Aproveitem que no nosso ambiente virtual existem vídeos, né, mostrando o processo de replicação do DNA. Então, acho que seria interessante vocês consolidarem o conhecimento de vocês, o estudo, né, a leitura que vocês façam, né, com esses vídeos para a dinâmica, né, para o processo de replicação do DNA ficar mais claro, né, e mais fácil de compreender, ok? Então é isso, pessoal. Bom estudo, tá? E vamos para a nossa próxima aula. Um forte abraço.